Fala aí, pessoal, tudo beleza com você? Gente boa, gente do bem. Olha eu aqui mais uma vez para gravar ou gravando este vídeo para este humilde, pequeno e simples canal. Hoje, dia 24 de março de 2025, 8h12 da manhã, o horário em que eu estou gravando esse vídeo desta segunda-feira. Peço aí desde já que você dê o seu like no vídeo, no final, né, caso você goste. Se inscreva. Peço que você se inscreva aí no meu canal para dar essa força, dessa moral, a despeito de tanta gente que vem se levantando ao longo dos anos, que tem questionado aí a Bíblia, tem questionado Deus, a religião, esses princípios, essas ideologias de gênero, política, sabe, essa deturpação gospel, evangélica, católica. Você que, assim como eu, tomou uma certa repugnância pela religião, porque sabe, entende, tanto que você passou nas mãos dos seus algozes, na mão daqueles que se intitulavam pastores e os fez de escravo, assim como eu. Me fizeram de escravo, manipulando as mentes. E quando você entra tão novo, né, assim como em qualquer área, você entra deslumbrado pelos sonhos, pela expectativa, pelas promessas, assim como muita gente entra dentro da igreja, mesmo já com uma idade. Quando ela entra, chamada pelo desespero em que vivia antes, olha, seu casamento está assim, sua vida está assim, venha para a igreja, Jesus vai mudar. E a pessoa vai e não muda a família, não muda nada, não muda nada. São só promessas, promessas e promessas vazias. Como esse domingo, final de semana, ouvindo, né, de sons altos de certas igrejas no próximo ali ao meu bairro, onde eu moro, e dá para ouvir de longe, ou quando eu vou passear com a minha cachorrinha, dá para ouvir. E aí os caras, os pregadores, é a mesma conversa, são duas igrejas próximas uma da outra, e dizendo, Deus vai mudar a história da sua família hoje, orando alto, esbravejando, profetize isso sobre a sua casa, sobre a sua família, Deus vai mudar a história da sua família, a cura chega, e não chega nada, cara. As pessoas saem de lá vazias, eu fico olhando assim, não vejo nenhum poder, um fogo, um raio sair de dentro daquela igreja, daquele templo, para acontecer nada. Pois bem, questionando, não isto, né, mas apenas aqui, dando essa pequena introdução do porquê que hoje eu questiono essas coisas da Bíblia, não é um versículo, isso virou um jargão, né, ou fizeram disso um jargão para meio que na cabeça dos evangélicos virar um versículo bíblico, que parece que virou, né? Que é a expressão, até puxei aqui no Google aqui, a ideia de que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, é uma crença cristã que se baseia na Bíblia. Então ela se baseia, e aí eles vão pregar e dizer, olha, Deus, ele ama o pecador, ou seja, ele te ama, mas abomina esse pecado que há em você. Ele ama o pecador. Aí o questionamento, a pergunta é, mas quem que ele vai punir no final? Ele vai punir o pecador que amou o pecado durante a sua vida toda. Quando, na verdade, ele deveria perdoar o pecador que foi enganado pelo Satanás, porque eles dizem que o enganador é o Satanás. Então, quem Deus deveria punir? O pecador que foi enganado, iludido, ludibriado, passado uma escama em seus olhos, ou punir o Satanás que veio e enganou aquela pessoa com o pecado. Segundo eles, a religião cristã, evangélica, gospel, protestante, eles dizem que Deus na cruz puniu o pecado. Mas por que este pecado ainda paira sobre a mente, a vida
sobre a humanidade, está aí reinando na vida das pessoas e destrói as pessoas, já que ele venceu na cruz, como diz. Então, na cruz, Cristo venceu Satanás, o pecado, venceu a morte, destruiu, aniquilou o pecado, Satanás, aniquilou, venceu, não existe mais, mas está lá, está aí o pecado reinando na vida das pessoas, conforme ele diz. Então, essa ideia de que Deus ama o pecador, né? Quando a igreja está cheia, lotada nas ruas, olha, Deus ama você, Deus ama o pecador, mas abomina, odeia esse pecado que você vive. Então ele salva, cara, o pecador, pune o pecado. O que é o pecado? É um desvio de conduta, é um caráter, é uma desobediência a Deus. O que é o pecado? É um espírito. Então pune essa porra. Pune o pecado, perdoa o pecador. Ah, mas é o que ele faz. Mas não, quem ele vai lançar no inferno depois de tudo, depois da morte dele na cruz e ter aniquilado o pecado, ter perdoado o pecado da humanidade, veio porque amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, perdoou todo mundo, mas perdoou, segundo eles, segundo uma condição de que o ser humano tem que se arrepender. Então não perdoou, porque o cara tem que se... Então, se o cara tem que se arrepender, então o pecado está aí. Aí tem uma explicação aqui do Google, né? Que é a inteligência artificial. Deus ama o pecador porque ama como seu filho e não consente que algo o destrua. Como que não consente? Isso aqui é o mesmo argumento dos teólogos, dos pastores. Olha, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas ele vai lançar no inferno o pecador. Aí vocês vão dizer, mas junto com o pecado. Por que não pune só o pecado e por que ele não perdoa o pecador então? Deus odeia o pecado porque ele destrói e faz infelizes as pessoas. Então destrói o pecado, pô. Já que ele não suporta, ele não consente que algo destrua o homem, o ser humano, sabe, se o torna o ser humano infeliz, por que não destrói essa porra, essa merda desse pecado então? Não já aniquilou na cruz, não venceu na cruz, por que está aí o espírito do pecado tornando as pessoas infelizes? Deus pode fazer bem ao pecador, como deixar que continue vivendo e lhe dar bênçãos. Não entendi isso aí não. Deus prova o seu amor para com os pecadores, porque Cristo morreu por eles. Só isso. Deus prova o seu amor com os pecadores, porque Cristo morreu por eles. E aí? Morreu por eles. Só para isso? Ah, é a prova de que ele ama o pecador, que ele morreu. E aí? Mas o pecado continua destruindo a vida do homem. Jesus perdoou seus algozes na cruz e por isso os cristãos são chamados a amar a todos, inclusive os pecadores. Isso aqui está que nem a história do Alexandre de Moraes. Voltando um pouco aqui da política. O cara perdoa traficantes, estupradores, bandidos, assaltantes de banco, perdoa o Lula, perdoa o André do Ré, perdoa um monte de Sérgio Cabral, um monte de político aí preso na Lava Jato por corrupção, desvio de dinheiro de merenda. Cara, desvio de dinheiro de merenda, da saúde. O cara que faz isso é assassino, é homicida, porque leva as pessoas que estão precisando de alimento, de remédio, de proteção, à morte. E o cara foi e perdoou, deu anistia a esses caras. Enquanto que há uma pessoa com um batom que risca um pedaço de concreto, o cara vai e dá uma punição, uma condenação de 14 anos. Esses caras não prestam, esses caras são baseados ideologicamente pela Bíblia, são igualzinho, porque Cristo faz o mesmo, perdoou os seus algozes, né? Os caras que o mataram ele perdoou, mas um cara que simplesmente vive pelo seu livre-arbítrio de não querer ou de não amá-lo, ele vai lançar no inferno, como diz. Olha, se pecar contra Deus, contra os homens, beleza, tá? Mas se pecar contra o Espírito, pronto, não tem perdão. Como é que alguém carne vai pecar contra algo que é Espírito, cara, que não vê, que não sente, que não tem nada? É os mesmos modus operantes do Alexandre de Moraes a essa doutrina
sabe, cristã, evangélica, satânica, demoníaca, cara. É o mesmo estado de escravidão que leva as pessoas. Jesus perdoou seus algozes na cruz, mas ele diz que não vai perdoar. Ele diz: olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por que ele não perdoa? Isso conforme o que diz, ele vai dizer no dia do juízo. Então por que lá em cima ele não perdoa e salva, cara? Por que ele não vai fazer isso? Ah, porque tem que pagar pelos seus erros, porque foi consciente. Foi consciente. Aí Salmos diz Deus que Deus tolera o pecado dos perversos. Ele ainda tolera ainda. Se ele tolerar o quê? Deus tolera o pecado dos perversos. Diz que Deus prova o seu amor para com os pecadores porque Cristo morreu por eles. Romanos 8. Romanos 5, do 8 a 11. Deuteronômio, Deuteronômio, não tem coisa boa. Diz que, Deuteronômio 7 diz que a escolha de Israel foi motivada pelo amor. Peraí. A escolha de Israel foi motivada pelo amor. Israel escolheu o que para si? Mas vamos ler. Amanhã eu trago esse vídeo aí. Valeu. Forte abraço.